Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos da Intimidade. Eu sou Caroline Magnani, médica ginecologista e terapeuta sexual. E o tema de hoje é muito interessante. Eu trouxe um convidado muito especial, o médico psiquiatra, Dr. Anderson Silva. E nós vamos falar sobre transtornos mentais e a libido feminina. Seja muito bem-vindo, Dr. Anderson. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar por aqui. Eu que agradeço. Bom, então nós vamos falar sobre algumas relações entre saúde mental e alterações na libido feminina. Porque muitas pessoas não sabem, e eu te convidei hoje para esclarecer isso para a maioria das pessoas, que uma saúde mental, pessoas que lidam com transtornos mentais, ansiedade, depressão, bipolaridade, elas podem ter alguma repercussão negativa, muitas vezes, nos relacionamentos da vida adulta. Então, fala um pouquinho pra gente sobre alguns transtornos e alguns exemplos de como isso pode impactar num relacionamento. Bem, muito interessante a pergunta. Eu acho que, para começar a falar um pouquinho sobre o assunto, acho que valeria a pena citar. Tem uma frase do Dr. Arthur Guerra. Ele fala que não existe saúde sem saúde mental. Então, a gente tem uma separação didática, assim, às vezes fica mais fácil para ensinar sobre corpo e mente, mas é tudo uma coisa só, né? Então, Sim. É uma relação bidirecional, então quando a gente não está se sentindo bem, a gente está, no episódio depressivo, com humor deprimido, falta de vontade, falta de interesse em prazer em atividades que antes eram prazerosas, é difícil imaginar que uma pessoa assim vai conseguir estar com a libido em dia, tá pensando no desejo sexual. Talvez tenham outras prioridades, o corpo vai estar talvez, mais direcionado para a doença. Acho que essa é uma visão muito interessante assim, do cérebro, né? Que o cérebro ele tem que fazer esse balanço para você funcionar bem. A gente fala muito de homeostase, que seria um estado de equilíbrio, e alostase. Na alostase, o seu corpo, se não está bem, o seu corpo vai continuar funcionando, mas vai ter um custo para isso, por você. Alguma coisa vai estar desequilibrada, né? Com certeza. E aí, o corpo vai dar prioridade para as funções mais importantes. Da sobrevivência. Exato, justamente isso, uma sobrevivência. E aí, quando a gente está focado só em sobreviver, muitas vezes a vida sexual fica em segundo plano. E por isso que a gente tem, estando num estado de saúde completo, é mais fácil a gente ter uma vida sexual mais ativa, fazer parte da Sim. vida, que é extremamente normal, extremamente importante, né? Muitas vezes as pessoas elas separam muito, né, a vida sexual do resto da vida. Acha que muitas mulheres chegam, né, no consultório para terapia sexual, por exemplo, elas não conseguem integrar as relações sexuais, os relacionamentos, numa vida turbulenta. Então, por exemplo, a mulher ela está passando por um problema de saúde ou um problema no trabalho e ela acaba realmente deixando de lado a vida sexual porque naquele momento ela entende que a vida sexual ela não é tão importante assim. E eu vejo que mulheres que estão há muito tempo, né, com uma baixa libido, uma prática sexual que não está tão ativa, elas vão ficando cada vez mais depressivas, mais embotadas, mais reprimidas mesmo, porque elas não estão exercendo, né, a sua vida no sentido assim global, né? Então, qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que realmente, assim, quanto menos relação sexual, quanto menos sexo a pessoa faz, mais fica comprometido alguns aspectos mentais, assim, alguns sintomas? Com certeza, eu acho que tem tudo a ver. A gente tem uma visão sobre o cérebro que antigamente tinha essa ideia mais segmentar, que cada parte do cérebro tinha uma função, mas isso não é verdade, né? Acho que o cérebro, todas as conexões têm, às vezes, múltiplas funções. Acho que o exemplo mais nítido, assim, o pessoal fala da região occipital, que está ligado à visão. Mas se eu ou você, se a gente deixar os olhos tampados por um dia, essa mesma área da visão vai continuar sendo ligada, estimulada, quando a gente usa o tato. Então, se a gente não está usando a visão, o cérebro vai usar essa área para o tato. E a vida sexual... Tipo uma compensação. Sim. Tá. Aquela área vai funcionar, vai ter alguma função. Talvez não essa. Acho que a mesma coisa acontece com a vida sexual. É algo natural e normal para todo mundo, mas se não está presente, essa área do cérebro pode ficar voltada
para alguma outra função, alguma outra recompensa ou algo prazeroso. Tem um estudo bem interessante na Coreia do Sul, que tem horas de jogos em tela, tipo, é um dos países que tem as maiores horas de tela para adolescentes, né? E vida sexual dos adolescentes. E aí, uma correlação inversa, né? Quanto maior o tempo de tela, mais tempo eles passavam jogando, menor o tempo da vida sexual. E tinha adolescentes que não tinham nenhuma vida sexual, só o tempo de tela. Então, acho que não ter uma vida sexual ativa vai levar a um desbalanço. E essa área do cérebro que deveria funcionar para a vida sexual, talvez vá funcionar para alguma outra coisa e algo que não é saudável, né? Tanto é que lá na Coreia do Sul, atualmente, foi onde começou, né? O diagnóstico de transtorno por jogo, né? Entendi. As pessoas acabam querendo... As pessoas não, né? O nosso organismo, ele é muito inteligente, então a gente acaba compensando de outras formas. E às vezes a gente acha que a vida sexual ela não é primordial, mas muito pelo contrário, né? O ser humano ele não vive sem o sexo. E aí isso pode virar, por exemplo, um distúrbio alimentar, um abuso de drogas, abuso de álcool. Tem relação? Acredito que sim, porque... Acho que um exemplo bom é o transtorno por uso de substância. Porque muitas vezes as pessoas que estão em quadros graves, né? Geralmente a droga ou a substância vira o centro do universo, né? Entendi. Então, eu preciso decidir como eu vou obter a droga. Não, eu consegui a droga, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a pensar em como conseguir de novo. E todo o resto da vida vai girar em torno disso. de lado, né? E aí, muito comumente, a vida sexual, às vezes, fica de lado. Às vezes, vira só um mecanismo de obtenção, né? Entendi. Porque tudo na vida daquela pessoa está voltado para a obtenção daquela substância. E talvez a única forma de prazer que essa pessoa tenha naquele momento é o uso da substância. Exatamente. O prazer vem só depois do uso da substância. Entendi. Passou o efeito, tá. Já volta. Tem um modelo clássico da Nora Volkow, que ela tem abstinência, aí tem a intoxicação, e depois da intoxicação vem por um estado que ela chama de hipercatifeia, que é um estado de emoções, de volição negativa, onde estímulos que antes eram prazerosos, estímulos naturais, não são mais tão prazerosos. Você não teria aquela vontade do que era antes prazeroso para você. A única coisa que é prazerosa e causa alívio é o uso da substância. É o uso da substância. Ah, entendi. E isso acaba afetando, então, assim, com certeza os relacionamentos, né? Porque, vamos supor, eu tenho uma paciente que está num relacionamento, num casamento, tem uma família, e daí ela começa com abuso de substância e chega num momento em que os momentos com a família ou com o parceiro, eles não são tão prazerosos como eram antes, porque o cérebro dela está voltado para aquele vício, né? Aquele estímulo. Então, ela precisa toda hora estar alimentando aquilo. E muitas vezes, né, acho que por falta de conhecimento da pessoa, da família, ela não entende que aquilo é uma doença e que precisa ser tratada. Então, aí ela vai se sentindo, parece que ela vai meio que se retroalimentando negativamente. Ela vai se culpando, abusando da substância, e daí ela se perde nesse caminho e não consegue recuperar, porque ela não entendeu que é um distúrbio também, é uma doença que precisa ser tratada, né? Perfeito. Concordo plenamente. É muito comum as pessoas não verem transtornos mentais como doença. Às vezes as pessoas associam alguma questão, falta de fé, algo do tipo, mas é um transtorno. Falta de vontade, né? De comprometimento. A pessoa não melhora porque não quer, mas... Não. E aí chegar para um paciente diabético, controla a sua glicemia aí. Vai, sozinho, né? Sim. E você atende pacientes que melhoraram os relacionamentos, a própria questão da libido, depois que elas tiveram o conhecimento dessas doenças e aceitaram as doenças? Você tem casos assim? Porque é muito mais comum do que a gente imagina, né, doutor Anderson? Sim, é bem comum. Eu estou ficando velho, né? Mas é uma coisa curiosa, assim, porque quando a gente ia pensar em antidepressivo, para o gênero masculino, geralmente a gente levava muito em consideração abandono de tratamento, né? Se é uma coisa que altera a libido, geralmente homens abandonam mais o tratamento.
E para a mulher, uma das coisas que era mais importante era ganho de peso. Sim. Falar, ó, vai ter ganho de peso, aí ela não. Isso eu não quero. Pode acabar com a minha libido, mas não me dá um remédio de engordar. Exatamente isso. Mas ultimamente, nos últimos anos, a questão da libido tem sido mais importante. Assim, não, eu não quero engordar, mas também ficar sem libido não dá, né? Então, acho que tem mudado um pouco, assim, esse perfil nos últimos anos, assim. E, com certeza, quando a pessoa volta para um estado homeostático, né? Volta a estar bem, se sentir bem com ela mesma, fazer atividade física, conseguir uma atividade laborativa, um relacionamento social, uma saúde mais global, assim, geralmente a vida sexual melhora muito, né? Porque ela volta a se sentir inserida em algo que tem uma importância, uma relevância. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela está depressiva ou muito ansiosa, ela costuma se afastar das pessoas, do trabalho, das atividades que ela gostava, porque ela realmente não consegue esse nível de interação. Então, eu acho que ainda existe, né? Você como psiquiatra vai falar muito melhor do que eu, mas eu sinto que ainda existe muito preconceito em relação aos transtornos mentais, principalmente os transtornos depressivos, em que as pessoas elas não querem aventar a possibilidade de ter que tomar uma medicação a longo prazo. E elas não entendem que elas acabam perdendo muito mais a qualidade de vida por não estar medicada do que se ela estivesse fazendo um acompanhamento a longo prazo. Com certeza, acho que isso acontece muito, porque geralmente pessoas não vão no psiquiatra primeiro, né? Não. Vai no pai de santo, no padre, na benzedeira, na amiga, na manicure. O psiquiatra é o último. Na ginecologista, né? Quando chega no psiquiatra já passou por várias tentativas. Olha, tentei isso, não deu certo, tentei, não deu certo. Aí fala... Às vezes chega, o meu endócrino falou para ir no psiquiatra, o ginecologista falou para ir no psiquiatra, o meu marido falou para ir no psiquiatra. Aí já chega cheia de medos e de travas, porque daí ela já está com muito medo realmente de estar passando por um transtorno, sendo que na verdade é algo extremamente comum, ainda mais nos dias de hoje, né, pós-pandemia. Eu acho que as pessoas ficaram bastante baqueadas, né, com tudo que aconteceu, e as pessoas elas estão mais, eu acho que mais frágeis, assim. E eu recebo muitas pacientes no consultório, como ginecologista e como terapeuta sexual, e elas querem de cara que eu prescreva alguma medicação, né? Então, a princípio, um hormônio para melhorar a libido, uma reposição hormonal para estimular a libido, enfim. E muitas vezes elas me pedem, me passa um remedinho para diminuir minha compulsão por doce ou por cigarro, ou então, doutora, me passa um remédio para dormir, ou então, eu estou muito ansiosa, você não quer me prescrever um clonazepam, enfim. E aí, durante um tempo, assim, algumas vezes eu me vi caindo nisso, de prescrevendo coisas que não eram da minha área de atuação, porque a gente não tem experiência, né, com tantas medicações e com tantos distúrbios, e muitas vezes a gente não sabe identificar exatamente o que a paciente tem. E aí, ao invés de você ajudar, você está atrasando um diagnóstico mais preciso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre como as questões mentais elas são muito comuns e muito prevalentes na nossa população, para quebrar um pouco esse tabu, esse medo, esse preconceito que a gente tem, né, de tratar um transtorno mental. Com certeza. Teve um estudo Megacities que pegou capitais ao redor do mundo, né? É que para o Brasil pegaram São Paulo, que não é exatamente a capital, mas seguia mais o padrão de outras capitais, né, ao redor do mundo. E São Paulo foi, de 20 capitais ao redor do mundo, foi a cidade com o maior índice de ansiedade no mundo. Verdade. Então, os transtornos mentais do Brasil são extremamente prevalentes. Você tinha comentado sobre a pandemia. Pré-pandemia, a estimativa da OMS de transtornos mentais para a população global era de um transtorno em 10 pessoas. Pós-pandemia, a estimativa é de 1 a cada 5. Nossa, é muito. Então, não tem como não falar sobre transtorno mental. É uma coisa que acho que vai aparecer cada vez mais. Muita gente trata, e a gente sabe, só o psiquiatra, obviamente, não ia dar conta, mas para casos moderados e graves, claro,
pode parecer que eu tô puxando a sardinha para um lado, mas seria interessante uma avaliação com psiquiatra, porque às vezes a gente pega umas coisas não indo muito bem. Não, assim, a gente precisa muito falar sobre isso e realmente tirar toda essa coisa preconceituosa que a gente mesmo na faculdade, né, eu me lembro muito da época da faculdade, muita gente, eu não quero passar no estágio no hospital psiquiátrico, nossa, não quero tratar de louco, gente, isso é muito triste, né, a gente vê muito isso na classe médica, esse preconceito de que, poxa, eu tô com depressão, ou tô, né, um borderline, enfim, é louca, vai ter que tomar remédio de louco, então... eu vejo muito isso. Se dentro da classe médica já é tão gritante, né, esses preconceitos que a gente tem, imagina na população leiga. Então, as pessoas elas têm muito medo, né, da medicação. Então, eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso e de como uma paciente que está bem medicada e bem acompanhada por um psiquiatra, ela vai ter um desempenho melhor em todas as áreas da vida dela. E, consequentemente, na vida sexual. E daí você vai alimentando ali, né, um ciclo mais saudável. Porque quanto mais relação sexual ela tem, mais desejo sexual ela vai ter, porque, né, funciona desse jeito. E mais ela vai aderir ao tratamento medicamentoso, à terapia e tudo mais. E não o contrário, como muitos pensam, né? Então, eu estou com um transtorno depressivo maior, eu me sentenciei a ser triste para sempre, não ter uma... Gente, não é assim. Não. Grande maioria dos transtornos mentais, eles melhoram muito quando você faz o tratamento adequado. Às vezes tem que fazer um tratamento de 1 ano, de 2 anos, e, enfim... Claro, essa é a grande questão, desde que faça o tratamento completo. Sim. Muitas vezes as pessoas tomam 2, 3 meses de medicação, melhoram e aí param. Só que aí a chance de recaída é muito alta, né? Se a gente pegar para transtorno depressivo, que é o clássico, né? Um tratamento incompleto, geralmente a chance de recaída é acima de 80%. Nossa, é alto, né? É muito alto. Então, a gente fala, olha, você vai melhorar, mas faz o tratamento de manutenção direitinho. Mas eu tô bem, vou continuar tomando remédio? Sim. Porque se você não fizer o tratamento de manutenção, muito possivelmente vai voltar. E aí a próxima vez que a gente for fazer o tratamento, talvez vai ser um tratamento não de 1 ano, de 2 anos, vai ser um tratamento mais longo. Talvez adicionar mais medicação, né? Sim, às vezes você ficou bem com um antidepressivo, mas aí da próxima vez vai precisar potencializar o antidepressivo. E aí o que acontece? Muitas vezes transtorno depressivo recorrente, né? Vários episódios ao longo da vida. E aí é muito mais difícil o tratamento, mais refratário. Às vezes tem que tomar medicação por 5 anos. Sim. Antes de pensar em retirar. Então, acho que quando a gente pega no começo, seria o ideal, assim, fazer o tratamento completo, de manutenção, para pensar em qualidade de vida... A longo prazo, né? E acho que como qualquer doença, né? Quanto antes a gente chega num diagnóstico mais preciso, melhor a gente consegue deixar esse paciente, né, a longo prazo. Então... eu vejo muitas pacientes, né, que estão com transtornos de libido, problemas no relacionamento, que elas estão tomando várias medicações. Então, ela chega, a gente faz aquela anamnese, né, pergunta tudo, faz um histórico da vida, né, uma consulta longa para você conhecer, né, a paciente que você vai terapeutizar ou não, e você começa a ir tirando informações e você vê que ela está, sei lá, com 4, 5, 6 medicamentos, cada um prescrito por um colega diferente, né, porque muitas vezes a paciente não fala que, já estou tomando isso, aquilo, ela só quer uma droga nova. Então... eu vejo, e aí muitas vezes você mistura medicamentos e aí com certeza você vai muito mais prejudicar do que ajudar a pessoa. Você pega muito no consultório, o paciente está medicada? Sim, bastante. E às vezes fórmulas, medicações manipuladas que tem de tudo lá dentro. Às vezes tem antidepressivo, tem psicoestimulante, às vezes tem estabilizador de humor, que seria um estabilizador de humor pra gente, né? Mas pode ser anti-enxaquetoso ou coisa do tipo, e fórmulas com tudo. Coisas, assim, só para traduzir para o público leigo, fórmulas de coisas que não poderiam ser misturadas estão sendo misturadas, é isso? Idealmente, não é que não podem, mas idealmente não deveriam. Entendi, tá. Tem colegas que fazem, mas tem fórmulas que colocam um antidepressivo, coloca alguma coisa para inibir o apetite, coloca cafeína,
grandes doses. Cafeína é uma coisa boa em baixas doses, né? Mas a gente sabe que doses altas de cafeína aumentam o risco de suicídio, por exemplo. Verdade. Sim. Fala um pouco sobre isso, eu não sabia. É verdade. A gente tem cafeína, né? Se a gente pensar em um transtorno de ansiedade, tipo transtorno do pânico, você, uma pessoa que consome mais do que 5 expressos por dia, Tá. você tirar a cafeína é quase tão eficaz quando você dá um antidepressivo para a pessoa. Nossa. E quando a gente está pensando em suicídio, também trabalhando com expressos, que é mais fácil, mas Tá. até 5 expressos por dia não teria grandes problemas. Até tem um efeito protetor. Acima de 7 expressos por dia, na verdade, aumenta o risco Olha de só. suicídio. Entendi. Então, acho que nada em excesso, né? A gente está falando muito desse equilíbrio entre... Sim. Mas é que, várias áreas né, da vida. veja, eu não sabia, a maioria das pessoas, assim, nem a gente acha, o café é tão inofensivo, vamos tomar um cafezinho, e, né, então, às vezes, pequenas, grandes coisas podem ter repercussões muito importantes na vida da pessoa, tanto negativas quanto positivas, né, então, essa é uma informação que eu, pelo menos, não sabia. Então, muitas vezes a pessoa, a paciente está lá, toma o expresso, aí ela vai tomar um pré-treino da academia, que ela nem sabe o que tem naquilo. Mais cafeína. O manipulado de emagrecer, que deve ter alguma coisa também derivado de cafeína, enfim. E aí ela está totalmente intoxicada, né? Aí ela acaba também entupindo os receptores dela, e quando você entra com uma medicação que poderia ajudá-la, ela não consegue, enfim, você vai saber explicar melhor do que eu, né? Mas às vezes quando a paciente chega para você polimedicada, você precisa primeiro desmamar algumas coisas para introduzir outras, né? Sim. Porque a gente, idealmente, a gente começa com monoterapia, né? Uma medicação, avalia a resposta. Meus pacientes geralmente falam, eu gosto de fazer uma coisa por vez. Se a gente vai mexer em uma coisa, vamos mexer nessa. A gente consegue avaliar. Mexer em 5 coisas ao mesmo tempo, é muito difícil avaliar a resposta, né? Tá. Então, eu geralmente não gosto muito dessas fórmulas. Quando o paciente chega tomando, fala, perfeito, sem problema nenhum, mas aí você precisa escolher. Você vai continuar nesse caminho ou a gente vai por esse caminho aqui? Porque os dois juntos não dá. E tem muita interação medicamentosa, né? Vamos pegar um exemplo, tipo lítio e clonazepam. Se pensar em disfunção sexual, o lítio vai estar ali na casa, chegando nos 20%. O clonazepam ali chegando na casa dos 20%. Só que se você combina os dois, você dá mais de potencializa. 70%. Não é uma soma de 1 mais 1 dá 2, né? Somando os dois vai dar 70% de disfunção sexual. Tá vendo? Então, essas combinações às vezes não são matemáticas, né? Exatamente. Até porque o clonazepam, se eu não me engano, ele vai fazendo meio que um depósito, né? E depois do 3º, 4º dia, não sei, ele faz um pico. Depende um pouco do tecido adiposo da pessoa, tanto é que quando as pessoas vão envelhecendo, vão diminuindo o tecido adiposo, às vezes as doses que não eram tão efetivas vão sendo mais efetivas. Aí você começa a diminuir, por exemplo. Mas às vezes o pessoal não diminui a dose, aí tem muito queda em idoso, entendi. justamente por causa da mudança do metabolismo ao longo do tempo. Mas o clonazepam tem esse depósito em tecido adiposo, sim. Tá. E aí até saturar, né? E aí a hora que satura que tem esse pico. Esse pico, eu vejo muito assim, as pacientes, elas vão se automedicando, ou então às vezes ela manda replicar uma receita que ela tomou há 3, 4 anos atrás, e ela não imagina que esse tanto de medicamento vai piorar, assim, né? Então ela vai ter uma piora no sono, ao invés de melhorar, ela vai ficar super agitada, vai ficar super estressado, cortisol nas alturas, e aí, consequentemente, a libido vai ter uma resposta negativa. Então, assim, eu acho que esse espaço que a gente tem aqui, né, de conversa, de troca de experiências e de informações, ele é muito importante como um meio de disseminar um conhecimento valioso para as pessoas, porque muitas vezes, eu falo, a gente está muito bombardeado com diversas informações de rede social, de internet. Isso é muito legal para algumas coisas, porque é um meio de comunicação muito rico, mas às vezes você se engana muito com as coisas que você compra da internet. Então você ali vê a pessoa fazendo a propaganda da fórmula X para emagrecer, você não sabe o que tem naquilo, ou da fórmula Y para você melhorar a sua libido. Tem um monte disso no mercado. E as pessoas vão misturando com o chá para emagrecer,
com o remedinho para dormir, e daí você pega o remédio da amiga, do marido, e aí você vai misturando as coisas e de repente você chega pro médico, o médico não sabe o que fazer, né? Então, assim, às vezes o paciente chega para você, você fala, né, da onde eu vou começar a tratar essa pessoa? Então, eu acho que é importante você frisar também, que, né, você até citou aí, que às vezes quando o paciente chega para o psiquiatra ele tem que deixar muito claro que ele não vai conseguir tratar várias coisas de uma vez só. Então, não dá para tratar a crise de ansiedade, talvez ali a depressão, enfim, uma queda de libido, tudo de uma vez. Então, junto tem que traçar um plano terapêutico para conseguir resolver um problema de cada vez, porque assim, a casinha está toda bagunçada. Você tem essa conversa com suas pacientes, assim, principalmente mulher, né? Quando eu geralmente encaminho algumas pacientes, né, com queixa de libido, que eu acho que não só a terapia sexual é suficiente, então a gente sempre, né, faz um trabalho conjunto. Geralmente elas aceitam bem essa coisa, né, de uma coisa de cada vez. Geralmente a mulher é mais ansiosa, né? Mas tem umas que aceitam bem, mas acho que a frase que eu mais falo no consultório, ó, a gente vai ajustar, mas ó, a medicação é parte do tratamento. Ó, a gente vai pensar no mínimo num tripé, assim, ó. Você vai fazer a medicação, tem que fazer atividade física, uma psicoterapia geralmente ajuda bastante. Então a gente tem que equilibrar as coisas, não adianta chegar lá, quero um remédio para resolver todos os meus problemas. Não. Vamos ver o seu estilo de vida, como é que está a sua alimentação. Às vezes precisa de um nutricionista. Sim. Então a gente no mínimo um tripé. E a gente vai trabalhando com isso. Às vezes traçando meta para atividade física. Claro, não vai começar, por exemplo, para depressão. A gente vai pensar em 90 minutos de atividade física, tanto faz aeróbico como anaeróbico. Não vai começar com 90, vamos começar. Então, nesse mês aqui, vamos fazer 15 minutos, 3 vezes por semana. Então, vamos. O problema é a ansiedade. Aí, o ideal seria 150 minutos de atividade aeróbica. Mas aí, ó, não vai sair daqui. Isso eu falo muitas vezes. Não vai para sair daqui e correr 50 minutos. Você vai correr um dia e nunca mais. E nunca mais, Vamos fazer planos. Então, acho que isso faz parte da consulta. Assim, não... Claro, a medicação é uma parte muito importante, mas tem toda essa parte. Pensar em atividade física, pensar numa rotina. Às vezes você pega o paciente com a rotina totalmente esvaziada, com a rotina muito bagunçada, o sono. Eu tô indo dormir 5 da manhã, acordando meio-dia. Não tem como, né? Você tá reguladinho ali, com tudo em dia, se você não tá fazendo a sua parte, né? Às vezes precisa ir ajustando, mas eu falo por partes, ó. Vamos focar nisso aqui. Acho que tem que fazer isso. Mas... Vamos colocar ali né, uma ordem ali, vamos tentar seguir o mínimo ali uma estratégia, né? Às vezes eu pergunto para o paciente, falo, o que tá pior? O que te dói mais? O que tá pior nesse momento? O que tá mais te incomodando? É isso, tá. Então vamos começar por aqui. Mas eu acho muito legal, assim, né, de todas as pessoas que participaram aqui do podcast, né, falando sobre relacionamento, sobre saúde mental, sobre sexualidade. Ninguém ignorou que nada é uma coisa só, tudo é multifatorial. Então a gente não pode mais ignorar a relevância que tem uma atividade física. Então a atividade física não é só para você emagrecer, ter um corpo bonito, não, é qualidade de vida, ela vai regular diversos hormônios, ela vai regular teu sono. Então não adianta você querer tomar um medicamento prescrito pelo seu psiquiatra ou pela ginecologista, enfim, ou uma reposição hormonal, se você está dormindo 3, 4 horas por noite, ou se você está trocando o dia pela noite, se você está sedentária, acima do peso, né? Então, assim, veja, a gente não está falando sobre estética aqui, a gente não está falando sobre... enfim, que hoje em dia a gente tem um problema sobre, né, na questão falar sobre peso corporal, obesidade. A gente não está aqui para falar sobre padrões de estética, a gente está aqui para falar sobre saúde física e mental. Então a gente sabe que pacientes sedentários, acima do peso, eles têm muito mais comorbidades e problemas, né, de saúde mental e problemas hormonais e até problemas de libido por conta do excesso de peso. Então não adianta paciente chegar no consultório e me pedir ali uma terapia sexual ou uma reposição hormonal
ou um encaminhamento para o psiquiatra se ela não quer fazer a lição de casa. Então não adianta, né? Eu vou lá, estou super acima do peso, eu como um McDonald's por dia, eu tomo 2 garrafas de vinho por dia e quero que o remédio que você me prescreveu faça efeito, ou que os exercícios da terapia sexual que eu passei façam efeito. Não vai resolver. Então eu acho que a gente está aqui muito para frisar isso, que nada é um tratamento unilateral. Sempre a gente tem que corresponsabilizar o nosso paciente, não porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, mas porque a gente precisa dar a devida responsabilidade para quem é devidamente responsável. Então, se eu vou me tratar com você, né, vou numa consulta psiquiátrica, eu tenho que fazer a minha parte, senão eu não vou conseguir chegar no meu resultado ótimo. Eu posso chegar no resultado mediano ou no resultado ruim. Sim, eu acho que as coisas são muito interligadas, assim. Teve um estudo muito legal que eu li esse ano, que o pessoal chama de o estudo da batata frita. Mas que a batata frita é uma coisa não muito saudável, né? Porque geralmente vai se frita naquele óleo que é reutilizado. E aí, quando ela é metabolizada, ela libera diversos ácidos graxos que não são saudáveis, né? Perfeito, até aí normal. Só que aí eles pegaram pessoas com depressão moderada e grave. E aí eles comeram amêndoa, que teoricamente é uma coisa que vai liberar óleos bons, né? Tá. Só que a pessoa que estava deprimida, a metabolização dessa amêndoa liberou óleos parecidos com a metabolização da batata frita. Olha só. Então, acho que isso fala muito de como está interligado. O cara vai fazer uma dieta, vai fazer uma atividade física, mas se a saúde mental dele não está em dia, talvez a saúde mental dele vai estar sabotando. Exato, o resultado, exatamente. Não tem mais como a gente separar as coisas em caixinhas, né, Anderson? Eu acho que esse movimento que a gente está vendo nos últimos tempos, né, dessa necessidade do autoconhecimento e de melhor qualidade de vida, nos obriga a interligar mesmo todas as áreas da nossa vida. Não tem mais como a gente tá num trabalho que a gente odeia, ou num relacionamento que a gente está infeliz, ou com um corpo que nos traz, né, uma certa ansiedade, e achar que a gente vai conseguir lidar bem ali com a caixinha do relacionamento ou com a caixinha da maternidade. Eu atendo muitas pacientes que foram mães e agora, né, estão sentindo falta das pessoas que elas eram antes da maternidade. Mas elas falam assim, não, mas enquanto eu estou ali cuidando exclusivamente do meu filho pequeno, eu não posso olhar para isso, eu não posso fazer aquilo. Eu atendo muitas pacientes que assim, não fazem uma atividade física, não vão num salão de beleza, não fazem uma psicoterapia, não vão ao psiquiatra, não fazem nenhum exame de rotina, porque ela não consegue, na verdade, trazer a maternidade para dentro da vida dela. Ela não entende que ela é uma pessoa que também é mãe. Não, ela só se vê como mãe. E todo o resto não faz mais parte da vida dela. Você atende bastante paciente, né? Que tá lidando aí com esse momento dessa dúvida, né? Mas esse padrão de paciente que você citou é clássico, assim. Elas geralmente vão ter problemas quando o filho sai de casa. Ou quando o filho vai para a faculdade. Ou tal, porque aí causa um esvaziamento da vida, assim. E aí todos esses anos, tipo, o que eu fiz? Tem um gap, né, minha parece. vida nesses 20 anos. Então, isso traz... às vezes tem essa coisa, eu sou uma mãe perfeita. Mas, além de mãe, tem todas as outras facetas. E as outras coisas, né? Exatamente. A gente... E geralmente, essa época em que os filhos se tornam independentes, casa muito ali com a época da perimenopausa ou menopausa. Sim. E aí a gente vai ter, né, uma alteração da composição corporal, dos hormônios femininos, às vezes, né, alterações de vitamina D, de hormônio tiroidiano, além da queda hormonal que já é de praxe. E aí você vê uma mulher que está colapsada. E de repente ela quer recuperar ali 15, 20 anos em um mês, porque ela quer que a gente passe ali alguma coisa mágica para ela renascer das cinzas, né? Então... é importante a gente falar sobre isso, de que, que nem você falou antes, falou muito bem, que a gente, quanto antes a gente chega num diagnóstico e dá um acompanhamento para essas pessoas, menos trabalho essa pessoa vai ter para se
se aprumar, né? Se restabelecer. Então, eu espero, né, que esses bate-papos que a gente tem aqui no podcast, né, todos esses temas que a gente traz, a gente consiga levar para essas mulheres, e homens também, né, por que não? Que o autocuidado, ele é imperativo nos dias de hoje. Não tem mais como a gente deixar a nossa saúde, o nosso autocuidado para depois. Depois que meu filho tiver maiorzinho, depois que eu tiver no emprego melhor, depois que eu quitar as minhas dívidas. A vida não vai esperar por nada disso, né? Então... Eu atendo bastante adolescente no consultório e na maioria das vezes eles vão com as mães ou a mãe que acompanha. Não que não tenham pais que compareçam, tem pais sim, mas muitas vezes eu falo para a mãe, olha, a senhora precisa se cuidar, a senhora precisa fazer terapia. Não, mas eu trouxe aqui para você cuidar dele. Eu falei, entendi, mas faz parte do cuidado dele a senhora se cuidar. O seu autocuidado. A senhora tá bem, porque se a senhora não estiver bem, como é que a senhora vai auxiliá-lo, né? Vai ajudar. Então, muitas vezes as mães têm dificuldades. Elas, não, mas eu trouxe ele. Ele que tá com problema. Mas a senhora mora com ele, convive com ele, interage com ele, será que... E a gente pega muito isso também nos relacionamentos, né, de casais. Então, eu pego muitas pacientes que vão lá, né, com queixa da queda da libido, ou tá, né, meio... Enfim, e daí a gente pergunta, mas como tá seu relacionamento? Não, ele tá lá estressado com o trabalho dele, ou ela, né, em caso de relacionamento homoafetivo, e não me dá atenção e tal, mas eu quero estar bem, porque eu quero minha libido de volta, eu quero meu desejo sexual de volta. Mas como, né? A gente não pode separar, né, as pessoas dentro de um relacionamento. E isso vale, né, para relações de pais e filhos e também de casais, né? Então... você atende muito casal ou... Às vezes eu atendo só uma parte do casal, né? É raro atender os dois. Mas é uma coisa que eu sempre pergunto. Tipo, quem mora na casa? Qual que é a constituição? A dinâmica familiar. Uma coisa muito importante. Em que quarto as pessoas dormem? Porque às vezes... Essa informação passa batido, né? Porque é muito importante. E não é tão raro, assim, casais que dormem em quartos diferentes. Meu marido ronca. Então ele dorme lá naquele quarto, eu durmo nesse aqui. Mas às vezes coisas surpresas. Eu durmo no quarto com a minha filha. Sua filha tem 15 anos. Entendi. Aí o meu marido dorme lá do outro lado. Mas são coisas que fazem você pensar um pouco sobre a dinâmica da casa, os relacionamentos, né? Eu sempre... eu moro com a minha filha e com o meu marido. Eu sempre pergunto, e aí, o relacionamento é tranquilo? Quem que dá mais trabalho? A filha ou o marido? Sim. Geralmente responde, o marido. Não, tipo isso. Mas são coisas que às vezes as pessoas, elas não imaginam o impacto que isso vai causar num relacionamento. Então, eu também atendo muitas pacientes que, eu tenho uma filha, um filho, sei lá, de 3, 4, 5 anos que dorme na cama até hoje. Então, assim, ok, né? Cada um tem a sua dinâmica familiar, a gente não tá aqui para julgar nenhuma dinâmica familiar, mas a gente precisa orientar que alguns comportamentos, eles vão impactar no relacionamento. Então, por exemplo, você deu o exemplo do marido que ronca, enfim. Como que um casal que não dorme junto vai ter aquela coisa, né, do estímulo sexual e tudo mais, se eles já estão numa rotina em que eles estão separados, vivendo dentro de uma mesma casa. Então, não adianta a gente hipermedicar essas pacientes, tanto, né, na minha área quanto na sua área, se a família tá uma bagunça, né? Se o relacionamento tá uma bagunça. Eu atendo muitas pacientes que vão para iniciar uma terapia sexual por falta de libido, ou porque tem algum problema, né? Algum tipo de anorgasmia na cabeça delas, elas não conseguem ter orgasmo, enfim. E daí o marido, né? Ou a parceira nem imaginam que essa paciente está iniciando um tratamento. Imagino que no seu consultório deve acontecer muito disso também, né? Sim, acontece. Às vezes... muitas vezes perguntam, e a libido? Tá ruim, mas do jeito que tá indo, assim, mas a outra parte não tem nem ideia do que tá acontecendo. Acha que tá tudo bem, né? Sim. É uma coisa que acontece às vezes a mulher, ela tá super infeliz no relacionamento, porque ela não tem aquela frequência sexual que ela gostaria, mas ela não sabe comunicar ao parceiro sobre isso, então o parceiro acha que tá tudo bem, né? Então eu durmo num quarto, você dorme no outro, uma vez a cada 2 meses a gente tem uma relação sexual e tá tudo bem, né? Então às vezes a mulher, ou mesmo o homem, né?
uma das partes não quer comunicar a outra parte que está infeliz ou que está faltando alguma coisa, e isso vai gerando o quê? Cada vez mais um afastamento entre os casais, né? Então, de repente, depois, sei lá, de 10 anos, as pessoas simplesmente se separam. Nossa, mas por quê? O outro toma um susto, não estava esperando por isso, mas justamente porque essas pessoas foram se afastando, justamente porque elas se acomodaram, né? Sim. E é uma coisa que você teve uma paciente que me marcou bastante, assim. Ela era uma paciente de ascendência asiática e um pouco mais velha, assim. Aí ela, quando eu perguntava libido, não podia falar. Ela ficava meio tímida, né? Uhum. E ela, não quero falar, tal. Mas ela era super colaborativa, mas ela ficava meio tímida, né? Aí eu levei uma escala de satisfação sexual pra ela preencher. Aí eu dei pra ela e ela preencheu. E aí o marido dava lá fora, né? Aí eu falei, acho que não tá indo muito bem, né? Mas a gente pode... A senhora conversa com seu marido? Ela, não. Eu falei, mas se eu conversasse também, a senhora não ia sentir vontade. Ela, não. Mas eu posso mostrar a escala pra ele? Ela, pode. A gente chamou ele e aí a gente deu a escala pra ele. Quando ele olhou a escala, tomou um susto. Ele ficou, tipo, muito perplexo, assim. Não, mas aqui tá muito ruim. Muito ruim, nem imaginava, né? É. Mas isso é tão comum, né? E é uma pena que seja assim, porque às vezes, né, a parceria acha que tá indo tudo bem, que a pessoa tá feliz, porque às vezes para ele tava tudo bem, aquela Sim. frequência, aquele movimento, né, né, enfim, e pro outro não tá legal, o outro não consegue falar, e aí às vezes dá tempo de consertar, né, mas muitas vezes a gente perde relacionamentos que poderiam ser duradouros de longo prazo, simplesmente por uma deficiência na comunicação. Então, as pessoas não estão sabendo se comunicar. As pessoas, elas se comunicam bem aqui, né, na tela do celular, e né, naquela coisa de interagir agora, né, o frente a frente, né, olhar no olho, olhar para o parceiro e falar assim, olha, vamos conversar, vamos... Enfim, eu vejo isso acontecendo muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa estimular essas pessoas a olharem para elas como um todo. Então, né, saber identificar o que está me incomodando, de que forma está incomodando, e entender que, às vezes, né, um profissional da área da saúde, né, um médico, ou um psicólogo, ou um fisioterapeuta, um nutricionista, não vai ser suficiente para, sei lá, resolver a questão da pessoa. Então, muitas vezes, sei lá, eu tenho colegas nutricionistas que atendem mulheres que estão ali na fase da menopausa, que ganharam muito peso e que elas vão lá para passar uma dieta para emagrecer. E daí, às vezes, não funciona, a paciente, né, fica ali desgostosa com aquilo. Mas por quê? Porque as outras áreas da vida não estão funcionando direito. Claro que a gente não quer que, né, todas as áreas funcionem perfeitamente, porque a gente não é máquina, mas a gente precisa saber identificar que dificilmente as coisas elas estão acontecendo sozinhas, né? Geralmente as coisas elas estão acontecendo em resposta a outras áreas da nossa vida que não estão indo bem. E as áreas se influenciam, não tem como... o meu trabalho é horrível, eu odeio. Mas aí quando eu chego em casa fica tudo bem. Como se uma coisa não influenciasse a outra, claro que influencia. Ou às vezes o relacionamento está muito ruim, aí no dia seguinte tem que trabalhar, a pessoa não consegue ter a mesma produtividade, o mesmo prazer no trabalho, porque ela está passando por coisas muito ruins, né? Então, não dá para separar. Não tem como. Como eu falei, aquela ideia de segmentação, que cada coisa está na sua caixinha, ou que cada parte do cérebro funciona com uma coisa, não funciona. Não dá mais para a gente ignorar, né? Sim. E queria te perguntar sobre, né, a gente tem falado muito sobre TDAH, principalmente pós-pandemia. Queria saber a sua opinião, assim, de acordo com a sua experiência, o que você tem pegado no consultório ultimamente. Realmente está tendo mesmo esse surto de TDAH ou muito é coisa que o pessoal está consumindo na internet e hoje em dia tudo é TDAH? Fala um pouquinho. Vou falar um pouco sobre isso. Vai até pegar uma água, né? Pegar uma água aqui, que é um tema interessante, assim. O Dr. Arthur Guerra, ele me convidou para ir lá na clínica dele. Tem reuniões às quintas-feiras para todos os profissionais que trabalham lá, justamente por causa disso. Ele tem vários psiquiatras que atendem lá sobre essa questão do TDAH, que estava aparecendo muito no consultório, tipo, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Então, vamos por partes. Explica um pouquinho para quem não entende do que a gente está falando. Tá. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
a gente tem 3 tipos. Tem o tipo desatento, o tipo hiperativo e o tipo combinado. É um transtorno que, por definição, deve começar... É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele tem que começar, por definição, na infância e adolescência. Então, não é um transtorno que começa com 35, com 40 anos de idade. O curso, geralmente, é benigno, principalmente a parte da hiperatividade. Geralmente melhora muito na adolescência. E não é todas as pessoas que têm TDAH que continuam com TDAH na vida adulta. O grande problema, assim, que... Acho que eu vou chegar na conclusão da aula primeiro, depois vou explicar mais. São questões... Porque se a gente pensar em TDAH, você vai precisar de 6 sintomas de desatenção, 6 sintomas de hiperatividade, para você pensar no diagnóstico. E aí, se a pessoa tiver, sei lá, 3 sintomas aqui e 3 sintomas aqui, e tiver algum prejuízo, teoricamente ela não tem TDAH. Ela não fechou o diagnóstico. E aí, isso é uma coisa que persiste muito mais do que o TDAH propriamente dito. Tá. Então, as pessoas, às vezes, não têm o diagnóstico de TDAH, mas têm sintomas de TDAH que causam prejuízo na vida delas. Tá. E eu acredito que esse talvez seja a grande busca, porque tem alguns sintomas, não o suficiente para fechar o diagnóstico, mas que traz prejuízo para a vida. E aí vale a pena a gente discutir sobre como tratar. Mas, se você pegar o diagnóstico de TDAH propriamente dito, a gente tem na USP o Guilherme Polanzinski, que ele fez um dos estudos mais citados assim, da prevalência global de TDAH, que foi no American Journal of Psychiatry, que ele repetiu depois de 10 anos e repetiu recentemente também. Então, a taxa de TDAH tem se mantido constante, não tem aumentado. Mas aí vale essa ressalva. E aí o que fazer com esses pacientes? Ele tem TDAH? Você tem TDAH? Não, porque eu não fecho critérios, mas eu tenho sintomas de TDAH que prejudicam a minha funcionalidade. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm se dado conta mais. Acho que falar sobre TDAH é muito importante porque as pessoas pesquisam mais e muitas vezes elas têm alguns sintomas. Eu acho que isso é TDAH. Claro que chegam muitas pessoas no consultório que não têm TDAH nem sintoma de TDAH. Porque, por exemplo, na faixa etária dos 30, 40 anos, a maior causa de dificuldade de concentração, prejuízo, é a ansiedade, né? Então, às vezes, olha, eu não acho que você tem TDAH, acho que você está ansioso. É ansioso. Ou então a pessoa está super deprimida, não consegue sair da cama. Eu estou procrastinando, acho que eu tenho TDAH. Falo, não, olha, você está depressivo. É depressão, né? Então, tem muitos quadros. E tem muita gente querendo tomar lisdexanfetamina, né? Então, muitas vezes chega a gente no consultório... eu tenho TDAH, já fiz esse teste aqui da internet, eu queria que você me passasse essa medicação. Não é assim que funciona. Sim. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Você está com 35 anos, esses testes vêm desde quando, né? Você pode trazer um familiar seu que conhece, pai, mãe, classicamente, né? Para a gente aplicar um questionário DIVA, porque aí, o DIVA... mais ou menos uns 50 minutos, mas aí você vai perguntar para o paciente os déficits da vida adulta, para o pai ou mãe os déficits da vida na infância, e você dá a sua avaliação no momento. E aí dá para fazer um diagnóstico mais preciso, assim. Mas eu acho que tem aparecido muito, mas eu não acho que o diagnóstico tenha aumentado. Acho que as pessoas falam mais, e esse grupo, que antes acho que ficava meio que no limbo, que tinha alguns sintomas e tinha prejuízo, que acho que aparece mais atualmente. Sim. Eles buscam mais ajuda. Porque as pessoas agora, elas têm mais conhecimento de quais são os sintomas e elas querem se tratar, talvez. Sim. E aí eu acho que é muito legal, é importante, acho que merecem, às vezes, tratamento, mas aí tem uma grande discussão sobre como tratar essas pessoas que têm sintomas de TDAH sem fechar critério para TDAH, e também tem pessoas que estão só buscando psicoestimulante, né? Então você tem que separar. Tem que separar, até porque as pessoas, às vezes, elas não têm conhecimento dos efeitos colaterais da medicação. Exatamente. Então, tem muita gente que toma para emagrecer, enfim, e isso, consequentemente, acaba alterando diretamente a libido, né? Sim, para ficar acordado, para estudar, para trabalhar. E aí as pessoas reclamam, durante o dia eu fico bem. Só que aí quando passa o efeito,
parece que, mal, parece que você foi cansado, atropelado. Posso tomar outro à noite? Eu falei, não. Não, você não vai dormir. Aí vira uma bola de neve. Então, é uma medicação muito interessante, mas quando bem indicada. Porque para quem tem TDAH, muda muito a qualidade de vida, né? Sim, essa pessoa volta a ser produtiva, Sim. né? Enfim, a viver em sociedade. São ótimas drogas, ótimas substâncias, mas acho que quando bem indicadas. Assim. Porque né, não tem medicação, dificilmente vai ter uma medicação que não vai ter um efeito colateral. Sim. E a gente sempre precisa apresentar tudo isso para o paciente e colocar na balança o risco-benefício, se realmente aquela medicação que ele acha que ele tem que tomar é o que está indicado para ele. E se for, né, agora saindo um pouco da TDAH, falando sobre né, outros transtornos, assim, você vai saber lidar com os efeitos colaterais? Você está comprometido em tomar corretamente, em manter um prazo, né, e tudo mais? Então, por exemplo, na terapia sexual também, nem sempre eu entro com medicação, muitas das vezes eu acabo né, só com as técnicas, os exercícios, a escutativa, enfim. E eu sempre deixo assim, muito bem explicado. A gente tem um tratamento, né, a gente tem ali um protocolo e você tem que estar comprometida em fazer todo o tratamento, porque muitas vezes as pessoas elas estão tão ansiosas com resultados que elas abandonam os tratamentos antes mesmo de validar se aquilo foi bom ou não para elas. Então, eu vejo muito, né, na psiquiatria, eu acho que deve ser muito parecido. As pessoas acham que elas vão tomar 10 dias de um antidepressivo e elas vão estar maravilhosas depois disso, né? Então, é muito importante a gente deixar claro que todos os tratamentos, eles são multifatoriais e eles vão depender né, do comprometimento dessa pessoa com a estratégia que foi proposta. Sim, e lembrando que o tratamento de atividade física, de medicação, de psicoterapia, geralmente, uma outra frase que eu falo bastante para os pacientes, olha, a gente não chegou até aqui em uma semana, a gente não vai sair daqui em uma semana também. Então, vamos com calma. Eu falo, a psicoterapia não funciona, olha, a gente esperar alguma coisa de psicoterapia, estatisticamente, são pelo menos 10 sessões. Você fez quantas sessões? Então, milhares. Vamos com calma, devagar. Sim. Interessante, né? Eu também falo isso muito para as pacientes, mas da parte da estética íntima, que às vezes elas chegam com uma queixa que elas acham que é estética, né? Vulvar ali, querem fazer um procedimento, uma cirurgia. E as que chegam para mim e falam, mas eu quero resolver para ontem, eu quero operar amanhã. Eu falo, vamos conversar um pouco mais? Será que é isso mesmo que você quer? Porque assim, não é de ontem que você está vivendo com essa queixa estética. Isso está te acompanhando provavelmente uma vida inteira. Então não queira resolver para ontem, né, o que você está convivendo há muito tempo. E muitas vezes a gente chega à conclusão de que né, a questão maior da paciente não é a estética, mas sim o autoconhecimento, as questões sexuais, né, o próprio... muitas vezes elas são ansiosas ou depressivas, têm uma baixa autoestima. Então a linha de tratamento ela vai por outros caminhos, que não a cirurgia estética. Daí a gente vai fazer né, uma terapia, ou vou encaminhar para um acompanhamento psiquiátrico, ou uma terapia de grupo, ou uma terapia sexual. Enfim, a gente tem um leque de possibilidades que a gente pode apresentar para esse paciente, né, para essa paciente no caso, que não necessariamente tem que culminar com uma cirurgia que é definitiva. E muitas vezes elas fazem uma cirurgia definitiva e chegam à conclusão de que a questão sexual ou de autoestima ela simplesmente não melhorou. E aí ela tem que né, voltar para trás e refazer todo o caminho das pedras. Então, eu acho que é fundamental a gente né, falar com clareza, com naturalidade, com uma leveza, né, que esse tema merece, porque a saúde mental, né, os transtornos mentais, a autoestima, o autoconhecimento, eles têm que ter a importância que eles merecem, e não a gente ter medo de falar sobre isso ou preconceitos. Então, eu queria agradecer por você ter vindo até aqui hoje e falar tantas coisas ricas pra gente. E se você puder deixar alguma mensagem, né, para quem está assistindo a gente, da importância da saúde mental, do comprometimento do paciente com o tratamento, enfim. Sim, novamente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Uma mensagem para as pessoas, eu acho que
falaria para não ter preconceito, não ter medo de psiquiatra. É muito comum as pessoas terem medo Tem de pavor psiquiatra. de psiquiatra, né? A gente não morde, É. bem tranquilo. Sim. E a gente, não, claro, acho que talvez a psiquiatria seja muito associada à esquizofrenia, alguns transtornos mentais mais graves, assim, que às vezes necessitam de hospitalização, mas isso é parte da psiquiatria, né? Uhum. Às vezes transtornos do sono, transtornos de ansiedade, que são extremamente prevalentes, a gente às vezes consegue ajudar também. E não é só medicação, eu vou lá, o psiquiatra vai me dopar de remédio. Acho que não, acho que é uma coisa muito maior do que isso. Sim, muitas vezes é uma conversa, né? São várias conversas e nem sempre é medicação, né? Sim, e é isso que acho que é importante. Nem todos os pacientes precisam de medicação. Às vezes, vamos modificar o seu estilo de vida, vamos começar a atividade física, organizar a sua rotina, organizar seu sono. E eu pratico muito prescrição compartilhada, né? Tipo, porque não adianta eu falar, acho que você precisa tomar isso. Não, a gente vai escolher junto. Uhum. Tem essa opção. Essa opção aqui seria isso, tem esses efeitos colaterais, essa aqui tem isso, esses efeitos colaterais. Aí os pacientes, você escolhe, doutor. Eu falo, não, quem vai tomar é você. Sim, então, é importante, né, você opinar sobre o que você também acha que é relevante. Sim, então, e o paciente, para o paciente se implicar no tratamento. Então, acho que tem muito preconceito com a psiquiatria, mas acho que atualmente está bem diferente. E a gente está aqui para isso, né, para quebrar esses tabus e tornar leve algo que precisa ser leve, né? Sim. É uma consulta, um médico como qualquer outro. E que pode literalmente salvar vidas, melhorar relacionamentos, melhorar estilo de vida, ser realmente ali uma ferramenta muito valiosa de superação e de resgate. Então, eu acho que a gente precisa dar essa importância, porque realmente é muito importante. Sim, com certeza. Eu falo geralmente para os pacientes, o objetivo aqui é qualidade de vida. Então, como a gente vai chegar lá, a gente vai descobrir. Vai descobrir, mas a ideia é que você tenha qualidade de vida. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Então, a gente está finalizando esse episódio do Ecos da Intimidade com a presença do psiquiatra Dr. Anderson Silva. Hoje a gente falou sobre transtornos mentais e libido, assim como relacionamentos interpessoais e qualidade de vida. Então, queria agradecer, né, a audiência de vocês e até o próximo episódio.